Continua um mistério em torno do desaparecimento de Deise Faria Ferreira durante culto da seita Santo Daime em uma chácara de Nerópolis. A investigação segue em sigilo e com muitas perguntas a serem respondidas pela polícia. A reportagem que você confere agora com a gente é de João Vitor Guedes. A chácara na saída para Nerópolis é o cenário de um caso cheio de mistério. Desde o dia 11 de julho, Deise Faria Ferreira, de 41 anos, está desaparecida. A mulher participou de uma reunião da seita Santo Daime e desde então ninguém tem notícias dela. O que será que aconteceu com a auxiliar de enfermagem? É a pergunta que até hoje segue sem resposta. Dúvida que perturba a polícia e os familiares de Deise. A minha irmã não está viva. Então, assim, o que aconteceu a gente tem que investigar. Segundo os integrantes do Santo Daime, Deise participou do culto pela primeira vez no dia 25 de abril. As reuniões acontecem geralmente na cidade de Abadia de Goiás, mas no dia do desaparecimento, a mulher participava de um retiro espiritual na chácara na saída para Nerópolis. As investigações da Polícia Civil apontam que 7 pessoas estavam aqui no dia 11 de julho. O Santo Daime é classificado como tradição indígena e foi criado no estado do Acre há mais ou menos 100 anos. Os rituais misturam danças indígenas e elementos cristãos, como a imagem de santos e de Jesus Cristo. Geralmente, os adeptos se vestem de branco e passam a maior parte do tempo sozinhos. O ponto central da cerimônia é a ingestão de um chá, chamado de ayahuasca. A bebida é feita da seiva de um cipó e de uma folha típicas da Amazônia. Ele age no sistema nervoso central e é bem forte. Em algumas pessoas, causa tontura, vômito e até desmaio. Os participantes tomam o líquido por acreditarem que há ligação do mundo material com o espiritual. O efeito no organismo pode durar de 4 a 5 horas. Deise teria tomado chá na manhã do dia 11 de julho. Segundo os depoimentos prestados à polícia, na noite de sábado, a Deise surpreendeu a todos falando que queria ir embora. Ela então pediu uma carona a um colega. Enquanto o homem manobrava o carro lá dentro, ela saiu andando aqui, por essa rua. E desde então, nunca mais foi vista. Os familiares de Deise só foram informados do desaparecimento dela quase 24 horas depois do fato. O que aconteceu nesse intervalo de tempo ainda é um mistério. Eu já ouvi dela que ela estava numa luta por deixar as drogas, né? E que ela tinha alguns problemas, né, de conflito familiar, como qualquer família tem. E talvez por esse motivo ela pode ter querido ou sei lá, sair dessa situação e talvez ela fez a escolha de uma fuga. Eu não posso te dizer porque eu não sei mesmo. A gente tem uma instrução na ficha lá, quando a pessoa ela é hipertensa, ou ela é um cardiopata, ou ela está fazendo um tratamento psiquiátrico, a gente orienta a pessoa a terminar o tratamento, né? Perguntar para o médico se tudo bem e depois ela volta e nos procura para depois a gente tá administrando para ela o chá. Né? O Instituto tem todo o interesse em saber o que aconteceu, que a gente só queria cuidar e não atrapalhar nada na vida dela. 13 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, que encontrou pontos desconexos nos depoimentos. O mistério continua, mas com a reconstituição do sumiço de Deise, a polícia acredita que alguns segredos podem ser revelados. Para os próximos dias está prevista a reprodução simulada, né? A perícia vai no local fazer essa reprodução e aí sim ela vai confirmar o que as pessoas disseram nos depoimentos ou vai divergir, que pode levar a Polícia Civil a uma nova frente de investigação. Detalhes das investigações permanecem em sigilo. Muitas respostas precisam ser reveladas. Por que a mulher desapareceu? Quem está por trás desse sumiço? E quem aguarda ansiosamente por essas respostas são os familiares e por isso nós convidamos para participar e conversar com a gente a filha da Deise, que é a Poema Faria de Souza. Uma boa tarde. Boa tarde. E também a sobrinha Ohana Figueiredo. Boa tarde. Boa tarde. A Poema, qual foi o último momento em que você esteve com a sua mãe antes dela participar dessa reunião? No dia do aniversário dela, né, que a gente se reuniu em Brasília, a gente fez um aniversário surpresa para ela, né? Quantos dias antes? Mais ou menos do dia 5 até o dia 11, né? Uma semana antes, porque eu ia viajar de férias, então eu fui no dia 5 para... E ela te confidenciou alguma coisa? Não, ela estava feliz, ela estava se sentindo bem e estava doida para voltar a trabalhar, né? E que, no entanto, a médica autorizou ela a voltar no dia 15, era para ela ter voltado a trabalhar. Poena, são 13 dias que ela desapareceu. Você acredita que ela está viva ainda? Não.
Eu não creio que ela esteja viva pelo fato muito distorcido da história que veio contado pra gente. O que pode ter acontecido com ela, na sua opinião? Um mal súbito, porque eles demoraram 22 horas para avisar que ela sumiu. E ninguém viu. Ela sumiu num dia, só no outro dia à tarde que vocês ficaram sabendo? À noite, no domingo à noite. Por quê? É isso que é o mistério, né? Eles se tratam como irmão. Se um irmão some, eles continuaram o ritual normal no domingo. Eles que você fala, o pessoal do Santo Daime. É, o pessoal que estavam com ela, que eram poucas pessoas, né? E eles continuaram no carro dela, tranquilamente. Então, assim, a tranquilidade deles e a demora de nos avisar do desaparecimento dela, que é o que nos assusta e nos leva a crer que alguma coisa aconteceu. Que coisa é essa que vocês acham que teria acontecido, Johanna? Ela saiu para a chácara, ela falou para minha avó que ia para essa chácara em Nerópolis na sexta-feira de manhã. E na sexta à noite ela ligou novamente falando: mãe, não fala para ninguém que eu estou indo para lá, que é segredo. Eles vão fazer um tratamento em mim, que ela estava tentando tirar os remédios que tinha acabado de começar. Né? Porque lá na região deles, no xamanismo, eles são contra remédios, né? Uhum. Eles iam fazer um tratamento especial para ela neste dia. E estranho, por que tinha que ser segredo? Por que ninguém poderia saber onde ela estava? E você acha que ela passou mal e a partir daí? Sim, pode ter passado mal. Desaparecido é quase impossível. A gente esteve no local, andou por lá. Johanna, eu queria saber de você o seguinte: vocês trabalham com a hipótese do mal súbito, mas vocês descartam a hipótese de assassinato? Não. Também não? Não. A gente não sabe, né? Porque é uma droga alucinógena, então, assim, qualquer coisa pode irritar. Vocês concordavam com o uso? Não. Ainda mais que ela estava com a pressão alta, o chá sobe a pressão, aumenta a pressão, ela não podia estar tomando esse chá. Mas os familiares sabiam que ela frequentava esse tipo de reunião de seita? Sim, mas os integrantes também tinham conhecimento dos medicamentos que ela estava tomando e eles queriam desintoxicar ela do veneno, que eles diziam que era veneno, os medicamentos que a gente estava dando para ela. E nenhum dos medicamentos que ela estava tomando podia ser misturado com o chá, que até a gente pesquisou na internet, né? Não pode. E no dia, antes dela ir participar, ela tomou esse medicamento que não podia ser misturado com o chá? Vocês sabem? No dia, não. A gente achou as cartelas do remédio na casa dela e ela não tomou no dia. O que a polícia diz para vocês? Tá tudo muito sigiloso, porque eles estão com medo da gente atrapalhar as investigações, vazando informação, então a gente não está tendo muita informação do inquérito. Nós só vamos saber mesmo com a finalização do inquérito no envio para a Justiça. Ok, nós vamos continuar acompanhando o caso e as investigações. Por enquanto, a Poema Faria de Souza, que é a filha da Deise. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Muito obrigada, a gente agradece vocês. E assim, a gente faz um apelo que vocês nos dê força e nos ajude, porque é uma aflição tamanha, como que uma história assim, ela não evaporou daquela chácara, sabe? E eu sou filha única e eu já não sei mais o que eu falo para minha filha. Ontem a gente teve que levar ela na psicóloga e ela não para de chamar pela minha mãe. Ela quer minha mãe de toda forma, ela quer a avó dela. Então eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que contar. E que Deus toque no coração dos integrantes que estavam com ela, porque eles sabem realmente o que aconteceu. E eu peço que eles tenham compaixão e nos conte o que aconteceu. Não só contar para sua filha, até mesmo para você que não sabe o que aconteceu, né? Você perdeu uma mãe. A gente quer ela. A gente quer saber cadê ela. O corpo, seja do jeito que estiver. Mas a gente saber que a gente vai pegar ela, fazer um velório e enterrar. Entendeu? Para a gente tentar seguir a vida. Agora, as incertezas, é muita mentira, muita contradição de poucas pessoas que estavam com ela, cada um contar. Então, esse que é o medo. E a tranquilidade deles são de dar medo. Johanna Figueiredo, que é a sobrinha da Deise, também participou com a gente dessa entrevista. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Obrigada. Boa tarde. Poema, boa sorte, tomara que a gente consiga ter um final diferente, pelo menos que seja tudo esclarecido, é o que a gente espera.